Imagine só ter um coeficiente de inteligência, o QI, mais alto do que grandes cientistas como Albert Einstein e Stephen Hawking, os quais se pensava terem um QI de cerca de 160. Essa era a realidade de William James Sidis, um indivíduo muito menos conhecido na cultura popular, mas que, segundo algumas estimativas, pode ter tido um QI entre 210 e 250. Os testes de QI tendem a ser uma forma controversa de se medir a inteligência, embora amplamente utilizados, apresentando uma pontuação média de 100. O jovem, fluente em 40 línguas, ingressou em Harvard aos 11 anos e, tempos depois, se declarou contrário à participação americana na Primeira Guerra. Sidis demonstrou habilidades excepcionais desde muito jovem, tendo aprendido a ler aos 18 meses e dominado várias línguas estrangeiras ainda na infância. Sua inteligência impressionante e sua capacidade de absorver conhecimentos rapidamente fizeram com que ele se destacasse em diversas áreas do conhecimento, tornando-se uma figura lendária no mundo da inteligência e da genialidade. Então, se Sidis era tão inteligente, por que muitas pessoas nunca ouviram falar dele? Para compreender isso, é preciso conhecer um pouco mais sobre a vida e os feitos de William James Sidis, o homem que desafiou os limites do intelecto humano. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo que no caminho eu te explico. William James Sidis, que já foi chamado de o humano mais inteligente de todos os tempos, nasceu em Nova York, 2 anos antes do início do século XX. O QI, o quociente de inteligência de um humano mediano, é de 90 a 110 pontos. O de um adulto superdotado, que é 6% da população, é de 111 a 120 pontos. De acordo com a sua família, Sidis tinha um QI de 300. No entanto, uma de suas frases mais conhecidas diz que a inteligência é o dom que traz terríveis consequências. Quero viver uma vida perfeita, e a única maneira de conseguir isso é por meio do isolamento, da solidão. Eu sempre odiei as multidões, dizia ele. Boris e Sarah Sidis eram judeus e imigraram para os Estados Unidos para fugir de toda a perseguição política e religiosa que sofriam. Assim, se mudaram para Nova York. Boris era um talentoso psicólogo que ganhou notoriedade por seu trabalho com hipnose e por seus estudos de transtornos mentais. Sarah era médica, uma das poucas mulheres de seu tempo a conseguir um diploma na área. Pensando em dar um próximo passo importante na relação, eles decidiram ter um filho, e assim nasceu William James Sidis, em 1º de abril de 1898. Por serem pessoas bem instruídas, ele diplomado em Harvard e ela na Universidade de Boston, decidiram que criariam William de uma maneira diferente do pensamento da época. Ao invés de serem mais rígidos e disciplinares, ensinariam o pequeno na base do amor e o estimulando ao conhecimento desde muito cedo. O método educativo pareceu dar muito certo e aos 18 meses de idade, William já era capaz de ler sozinho o The New York Times. Aos 8 anos, o garoto já sabia falar 9 línguas. Além do inglês, Sidis era fluente em latim, grego, francês, russo, alemão, hebraico, turco e armênio. Na mesma idade, o jovem também inventou o próprio dialeto chamado de Vendergood. Apesar de ser rejeitado para entrar na faculdade por ser considerado uma criança, ele estabeleceu um recorde em 1909 ao ser o mais jovem a ingressar em Harvard. William foi aceito aos 11 anos como parte de um projeto para introduzir crianças superdotadas. No ano seguinte, o garoto mostrou todo o seu domínio em matemática avançada e palestrou no Clube da Matemática de Harvard sobre os corpos quadrimensionais.
Sua apresentação surpreendeu até mesmo Daniel Comstock, o professor do MIT, que previu que o jovem seria um grande líder científico. Aos 16 anos, em 1914, ele recebeu seu bacharelado pela instituição. Após a graduação, disse que queria viver uma vida perfeita, por isso, viveria em reclusão. Também na adolescência fez voto de castidade e disse que jamais se casaria. Após uma tentativa frustrada como professor de matemática no Instituto Rice, ele se inscreveu na Escola de Direito de Harvard em 1916, mas abandonou o curso antes do fim, apesar das boas notas. Sidis passou a vida adulta em um isolamento quase absoluto, em um pequeno apartamento em Boston, que somente abandonava para visitar seus pais ou ir às reuniões políticas, o único ambiente social do qual eventualmente participava. Foi precisamente em uma dessas reuniões que conheceu Martha Foley, ativista irlandesa que pouco se importava com a sua reputação de gênio superdotado. No entanto, a aura solitária de Sidis a atraiu e ela decidiu se aproximar para uma conversa. A tentativa não foi muito bem sucedida, mas mesmo assim, ambos estabeleceram um vínculo social. Os dois chegaram a ser presos juntos durante um protesto no Dia do Trabalho em 1919. Mas a ligação entre Sidis e Foley acabou após ambos terem se mudado para Nova York. Pouco depois, ela se casou com outro homem. Enquanto detido, foi sentenciado a 18 meses de prisão. Durante seu julgamento, se declarou um objetor de consciência à participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Afirmou não acreditar em Deus e disse ser um socialista convicto. Toda sua trajetória parecia ter deixado marcas em sua vida. Se dizendo traumatizado com o passado, decidiu que abdicaria tudo que remetesse àquilo. Em seguida, Sidis ficou cada vez mais recluso, deixando de ver seu pai e de frequentar eventos políticos. Ele passou os últimos anos de vida trabalhando anonimamente como contador, trocando de emprego quando era reconhecido como ex-criança prodígio, variando em empregos que exigissem somente um trabalho braçal, nada que lhe forçasse a mente. Por isso, trabalhou operando máquinas e também foi chapeiro em uma lanchonete. Uma outra mania que tinha era de sempre vestir a mesma túnica no inverno e no verão. Sidis também não era muito adepto ao banho. William James Sidis morreu em 17 de julho de 1944 aos 46 anos em Boston, vítima de uma hemorragia cerebral, do mesmo modo que seu pai faleceu em 1923 aos 56 anos. Uma semana depois, quando as autoridades descobriram o corpo, encontraram o único pertence mais pessoal em sua carteira, uma foto amassada de Martha Foley. Sidis acabou deixando para trás uma infância infeliz marcada pelas expectativas ilusórias de seus pais e o mero desejo de ser uma pessoa comum. Atualmente, seu corpo está sepultado no cemitério do Sul, em Nova Hampshire, nos Estados Unidos.